estudantes do terceiro ano! Sejam bem-vindos à aula 49. Hoje, medida de tempo. Eu sou a professora Viviane. Vamos juntos para essa aula? Observe os materiais para a aula de hoje. Caderno, folha, lápis e borracha. Um tempinho para vocês e eu já volto. Todo o material organizado? Então, hoje, medida de tempo. Vamos relembrar um pouquinho as horas, os minutos, olhar no relógio analógico, olhar no relógio digital, né? Fazendo essas relações com início de eventos, término de eventos e essas durações também, certo? Então, estudantes, peguem o caderno e vamos anotar, ok? A data, dia, mês e o ano que você está assistindo essa aula, matemática, medida de tempo, ok? Mais um tempinho e eu já volto.
Ok, todo o registro feito? Então, vamos começar. Olha lá. Hoje, estudantes, eu trouxe um poema, A Dança das Horas, da autora Flávia Muniz. Vamos acompanhar junto comigo? A Dança das Horas. O relógio vai batendo, as pessoas vão correndo, pois ninguém pode parar. O tempo manda no mundo e quem se atrasa um segundo, atrasado já está. É hora do doutor Nicolau ir para o hospital. É hora da dona Isabel limpar o hotel. É hora de Heloísa costurar a camisa. É hora de Helena regar a horta. É hora de vovó Glória contar história. É hora de Henrique fazer a lição. Viu só? Já me atrasei. Que horas são? Flávia Muniz. Então, esse poema da Flávia Muniz trouxe para nós algumas situações em relação à hora, os minutos, essa questão de estar atrasado, estar adiantado, ok? Observem lá, estudantes, no relógio. Vocês conseguem me dizer que horas são? Esse é um relógio analógico. Observem bem o ponteiro pequeno. Observem lá o ponteiro grande agora. Que horas são, será? Isso mesmo, 3 horas ou 15 horas, ok? Observando bem os ponteiros, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre eles também, certo? Então, vamos relembrar algumas situações relacionadas a essas medidas de tempo? Então, olhem lá na tela comigo, estudantes. Os relógios podem ser analógicos, observem lá, ó, os ponteirinhos, né, no sentido horário, olha lá. E os relógios também podem ser digitais, certo? Um dia tem 24 horas. Lembram, estudantes? Um dia tem 24 horas. Mas quando a gente observa um relógio assim analógico, ele tem só até o 12. Mas lembra que ele dá 2 voltas para completar um dia? Então, um dia tem 24 horas. E uma hora tem 60 minutos. Observando o nosso ponteiro maior aqui, ó. Lembram que ele faz, né, os minutinhos de 5, 10, 15, até completar 60 minutos, que nós temos aí equivalente a 1 hora. 1 hora tem 60 minutos, ok? Continuando aqui o nosso relembrar. No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas. E o ponteiro maior indica os minutos. Observem lá nosso relógio. Olha lá. Nós, então, temos marcando neste relógio 8 horas e 30 minutos. Olha lá nosso ponteiro pequeno. Olha lá nosso ponteiro grande. Então, sempre lembrando, o ponteiro pequeno indica a hora e o ponteiro grande está sempre indicando os minutos. E aqui no nosso relógio, então, ele está marcando 8 horas e 30 minutos. Observem lá como a gente registra essa hora também. 8H, 30min, usando adequadamente os nossos símbolos da hora, ok? Então, vamos lá.
Os relógios digitais apresentam dois números, geralmente separados por dois pontos. O primeiro representa as horas e o segundo representa os minutos. Olha lá, estudantes. Então, os dois pontos. Esse primeiro número representa as horas e o segundo número, os minutos. Então, que hora está marcando ali? Esse relógio está marcando 11 horas e 15 minutos, ou 11 horas e 15 minutos, como a gente registra aqui com os símbolos da hora. Combinado? Então, sempre observem no relógio analógico e no relógio digital, para vocês já irem se adequando e observando bem as horas e aprendendo, certo? Então, estudantes, vamos resolver problemas com as horas? Vamos lá, primeiro probleminha. Observe a conversa entre Laura e Miguel. Você foi ao mercado? Sim, estava lotado. Cheguei lá às 10 horas e saí às 11 horas e 30 minutos. Quanto tempo Miguel ficou no mercado? Observem lá. Ele chegou às 10 horas. Olhem aqui no meu relógio analógico também. 10 horas e observem lá na tela também. Agora, lá no relógio digital, 10 horas. E ele saiu lá do mercado às 11 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos lá no relógio digital também. Então, se ele chegou, observem aqui, estudantes. Ele chegou às 10 e ele saiu às 11h30. Então, 1 hora se passou até às 11 horas. Mais meia hora. E ele saiu do mercado às 11 horas e 30 minutos. Quanto tempo que ele ficou no mercado? 1 hora e meia, não é mesmo? 1 hora e 30 minutos, certo? Foi essa a duração de tempo que ele ficou no mercado, ok? Então, resposta do nosso problema. Quanto tempo Miguel ficou no mercado? Resposta: 1 hora e 30 minutos, ok? Então, estudantes, agora é a hora de anotar. Atividade 1. Observem lá. Paola tinha uma consulta médica às 13 horas. Ela ficou no consultório até às 13 horas e 45 minutos. Quanto tempo durou a consulta de Paola? Então, observem o relógio analógico e o relógio digital. Olha lá, a consulta dela iniciou às 13 horas e ela ficou no consultório até 13 horas e 45 minutos. Quanto tempo durou a consulta de Paola? Observem lá, estudantes, bem os relógios. Lembrando, não precisa copiar o probleminha. Se vocês quiserem desenhar os relógios, podem desenhar, não tem problema. Mas se vocês só olharem e colocarem a resposta, já está ótimo, ok? Um tempinho para vocês que a professora já volta.
Então, estudantes, conseguiram resolver esse problema? Quanto tempo durou a consulta de Paola? Então, observem aqui no meu relógio, olha lá. Então, a consulta começou às 13 horas, certo? E ela saiu do consultório 13 horas e 45 minutos. Quanto tempo que durou? Vamos contar junto comigo aqui no relógio? Olha lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, a consulta da Paola durou 45 minutos. Conseguiram fazer, estudantes? Isso mesmo. Então, registrem a resposta lá. 45 minutos, ok? Vamos adiante, então? Próximo probleminha. Observe o anúncio da feira de artesanato da cidade onde Dalila mora. Feira de artesanato, data 11 de outubro, horário 9 horas às 14 horas, local Praça da Cidade. Vamos ver a primeira perguntinha? Que horas a feira irá iniciar? Sinalizei ali nesse anúncio. Então, a feira irá iniciar às 9 horas. Observem lá no relógio analógico e ali também a nossa resposta, 9 horas, usando corretamente o símbolo das horas, ok? Próxima perguntinha. Quantas horas vai durar a feira de artesanato? Então, observem. Se a feira começou às 9 e vai até às 14 horas, quanto tempo que vai durar? Então, comigo aqui no relógio. Vai iniciar às 9, olha lá, 9 horas e vai até às 14 horas. Vamos contar de hora em hora? Contem comigo aqui. 9 horas, passou 1 hora até às 10. 1 hora. Passou mais 1 hora até às 11. 2 horas. Passou mais 1 hora, olha lá, e foi até o meio-dia, certo? 3 horas. Foi até agora, passou mais 1 hora, chegamos a 1 hora, passou mais 1 hora, 4 horas. E passou mais 1 hora, olha lá, opa, deixa eu acertar aqui, isso, até as 2 horas. Então, se passaram-se 5 horas. Então, o horário dessa feira vai durar 5 horas, ok? Acompanhem comigo a resposta ali na tela. Das 9 às 14 horas, 5 horas de duração essa feira terá, ou já teve, né? Ok? Vamos adiante, então? Agora temos mais 1 hora de anotar. Atividade 2. Leia o convite de Maísa e responda. Venha comemorar comigo o meu aniversário, dia 25 de outubro, horário 14 horas às 18 horas, local salão de festa. Olha as perguntinhas que vocês terão que responder. Lembrando, não precisa copiar as perguntas, tá? Leiam as perguntas e respondam lá no caderno, ok? Primeira perguntinha. Que horas irá iniciar? Que horas irá terminar? Quantas horas irá durar o aniversário? Então, observem novamente o convite, leiam lá, aqui no horário, né, das 14 às 18, observem bem, respondam as perguntinhas no caderno, que a professora já volta.
Então, estudantes, responderam as perguntinhas? Vamos ler novamente o convite? Olha lá. Venha comemorar comigo o meu aniversário, dia 25 de outubro, horário 14 horas às 18 horas, local salão de festas. Então, a nossa primeira perguntinha do problema é o seguinte: que horas irá iniciar? Então, observando aqui nessa parte do convite, aqui, ó, no horário. Que horas irá iniciar? Sinalizei ali para vocês. Isso, 14 horas. Mas eu poderia escrever de outra maneira também, colocando o 14 e o H minúsculo, o símbolo da hora. Se você colocou assim, está excelente, ok? Segunda perguntinha: que horas irá terminar? Vai terminar às 18 horas. Eu posso escrever como está aqui na tela, 18 horas, ou 18H, que é o símbolo da hora. Se você fez assim, está ótimo também, ok? E quantas horas irá durar esse aniversário? Então, das 14 às 18 horas. Acompanhem comigo aqui no meu relógio. 14 horas. Opa, já estou com 14 horas aqui no meu relógio. Vai até às 18. Contem comigo lá. Passou 1 hora. Foi para as 3 horas, às 15 horas, né? Passou 1 hora. Daí, o relógio girou e foi lá para as 16 horas. 2 horas agora já se passaram. O relógio, os ponteiros giraram e foi lá para 17 horas, certo? 3 horas. E o último horário foi às 18 horas, porque o aniversário ia até às 18. Então, se passaram 4 horas, certo? Então, acompanhem comigo lá na tela. Quantas horas irá durar o aniversário? Das 14 às 18, 4 horas, certo? Tudo certinho aí? Então, estudantes, estão acompanhando, observando bem essas questões do nosso relógio, essa duração dos eventos, o início, o fim, tudo ok? Então, vamos para frente. Beatriz foi ao teatro com sua mãe. Observem ali, estudantes, o anúncio também, né? Um cartaz sobre essa peça de teatro. Teatro Curitiba. O nome da peça, A Ópera da Luz. 20 horas e 30 minutos, do dia 31 de julho de 2021. E o preço, o valor, né, desse ingresso, R$ 45. Então, vamos observar ali a nossa primeira perguntinha. Olha lá. Vamos representar esse horário no relógio analógico? Então, estudantes, agora acompanhe aqui comigo. Eu vou desenhar um relógio aqui e nós vamos representar essa hora, certo? Se vocês quiserem acompanhar comigo, podem acompanhar e ir desenhando também no caderninho de vocês, certo? Então, aqui comigo. Então, eu vou desenhar um relógio. Então, fazer aqui mais ou menos, né? A professora vai desenhar um reloginho para vocês, para a gente conseguir representar essa hora, 20 horas e 30 minutos, ok? Então, vamos começar lá. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo certo? Estão me acompanhando? Olha lá. Agora, o 8, o 9, 10, o 11. Certo? Desenhamos, então, um modelo aqui de um relógio analógico. Então, ele está pedindo para nós fazer, então, representar esse horário, 20 horas e 30 minutos. Então, lembrando lá, estudantes, o ponteiro menor
representa as horas. E 20 horas, vocês lembram aonde que o nosso ponteiro vai apontar? Nesse relógio que nós temos só até o 12. Lembram? Então, vamos contar aqui comigo. Depois do meio-dia, a gente vai acrescentando 1 hora a mais, certo? Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cheguei no 8, 20, 20 horas. Então, o ponteiro pequeno vai ali sinalizar para o 8, que representa 20. Agora, o 30, 8 horas e 30 minutos, ou 20 horas e 30 minutos. Nós vamos utilizar o ponteiro maior. Lembram? O ponteiro dos minutos. Lembram? 5, 10, 15, 20, olha lá, 25, 30. Então, aqui os minutos no 6, 30, 20 horas e 30 minutos. Consegui fazer essa representação no nosso relógio analógico, certo? Observem comigo lá na tela, estudantes. Sinalizei ali a hora, né? 20 horas e 30 minutos. E a representação aqui na tela também, 20 horas e 30 minutos, certo? E no relógio digital, conseguimos fazer essa representação também? Sim, conseguimos. Acompanhem comigo aqui. Agora eu vou girar e vou fazer um relógio aqui para vocês, ó, um relógio digital. Lembram? Ele tem os 2 pontinhos aqui. Primeiro a hora e depois os minutos. 8 horas e 30 minutos ou 20 horas e 30 minutos. Dependendo do relógio digital, ele não avança depois do meio-dia. Ele não marca 13, 14, 15 até a gente chegar no 20. Depende do relógio digital, ele só marca, deixa eu pegar aqui, o 8 e 30. Aí ele tem um sinalzinho, às vezes uma bolinha, para marcar que é depois do meio-dia, horário da tarde ou horário da noite, certo? E tem outros relógios que marcam sim, né? Ali, às 20 horas e 30 minutos. Então, podemos fazer também essa representação no relógio digital. 20 horas e 30 minutos. Aqui a gente consegue identificar bem que é o período da noite, certo? Conseguimos, então, fazer essa representação lá no relógio. Olha lá, o relógio analógico, 20 horas e 30 minutos. E fizemos também no relógio digital, 8 horas e 30 minutos ou 20 horas e 30 minutos, certo? Acompanhem comigo lá na tela, então, também, olha lá, como a professora fez aqui no Flip, certo? Muito bem. Então, mas nós temos mais uma perguntinha lá do nosso teatro, lá da peça Ópera da Luz. Observem comigo. Se a peça de teatro teve a duração de 2 horas, em que horário ela terminou? Então, observem comigo aqui no meu relógio agora. Olha lá. Então, se a peça começou 8 horas e 30 minutos, ela teve duração de 2 horas. Contem comigo aqui. Passou 1 hora, foi até 9 horas e 30 minutos. Passou 1 hora, certo? E agora passou mais 1 hora, porque teve duração de 2 horas. Isso mesmo. Então, olha lá, duração de 2 horas, então 10 horas e 30 minutos, ou 22 horas e 30 minutos, certo? Então, a resposta lá do nosso problema, primeiro vou ler o problema novamente, olha lá. Se a peça de teatro teve a duração de 2 horas, em que horário ela terminou? Ela começou 20 horas e 30 minutos, então ela terminou às 22 horas e 30 minutos. Ok, estudantes? Vamos adiante, então? Nós temos mais um probleminha para resolver. Olha lá. Michel e sua família foram viajar até o sítio dos seus avós. Eles saíram de casa às 7 horas e 15 minutos. Sabendo que a viagem durou 3 horas,
Que horário eles chegaram no sítio? Então, observem bem, estudantes. Olha lá o reloginho. Então, sinalizei para vocês ali que a viagem durou 3 horas. Então, a gente quer descobrir que hora que eles chegaram lá no sítio. Então, o nosso relógio analógico, marcando o horário que eles saíram de casa. 7 horas e 15 minutos. A viagem durou 3 horas. Observem também ali no relógio digital. E agora aqui no nosso relógio analógico. Acompanhem comigo aqui. Se eles saíram, de casa 7 horas e 15 minutos, a viagem durou 3 horas. Contem comigo aqui. Passou 1 hora, 8 horas e 15 minutos. 1 hora. Mais 1 hora. Então, olha lá. 9 horas e 15 minutos. Agora passou a terceira hora. 10 horas e, rodou. Passou lá. Mais 1 hora. Então, a viagem durou 3 horas, eles saíram 7 horas e 15 minutos e eles chegaram 10 horas e 15 minutos, certo? Então, observem comigo lá na tela. 10 horas e 15 minutos, lá também no relógio digital, certo? Então, a resposta do nosso problema, eles chegaram no sítio 10 horas e 15 minutos, ok? Então, estudantes, agora mais uma atividade para vocês. Atividade 3, hora de anotar. A reunião de Miriam iniciou às 14 horas e teve duração de 3 horas e meia. Que horas a reunião terminou? Então, vou sinalizar ali para vocês também, ó. A reunião dela começou às 14 horas. Relógio analógico, relógio digital. Mas a reunião dela durou 3 horas e meia. E agora, estudantes? O que vocês acham? Que horas a reunião terminou? Façam assim, desenhem o relógio analógico, desenhem o reloginho digital e marquem essa hora, passando-se 3 horas e meia do início da reunião, que foi às 14 horas. E cheguem a essa resposta para mim, ok? Um tempinho para vocês e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram chegar a uma resposta? Então, vamos observar novamente lá o nosso probleminha. A reunião de Miriam iniciou às 14 horas e teve duração de 3 horas e meia. Que horas a reunião terminou? Observando o relógio ali, 14 horas, 3 horas e meia durou a reunião. Então, vocês chegaram lá às 17 horas e 30 minutos? Isso mesmo. Então, a resposta do nosso problema, 17 horas e 30 minutos, foi o horário que terminou a reunião da Miriam, ok? Então, vamos para o nosso próximo probleminha, junto com a prof aqui. Júlia, Ricardo e Valentina combinaram de se encontrar no parque às 15 horas. Siga as pistas e descubra o horário que cada um chegou. Então, vamos lá, estudantes, acompanhem comigo. Júlia chegou 15 minutos atrasada. Ricardo chegou 15 minutos antes. E Valentina chegou no horário. Então, observem aqui comigo. Olhem lá na nossa tela. Então, nós temos a Júlia, o Ricardo e a Valentina e os horários ali representados de maneiras diferentes também. No relógio analógico, no relógio digital e aqui a representação da hora, certo? Então, vamos lembrar lá comigo, estudantes. A Júlia chegou 15 minutos atrasada. Se o horário que eles combinaram de ir ao parque era 15 horas, o que é esse chegar atrasada? É chegar depois do horário. Então, a Júlia chegou 15 minutos depois, ela chegou 15 horas e 15 minutos. O Ricardo chegou 15 minutos adiantado, 15 minutos antes do horário combinado. Então, como que nós podemos pensar? Qual desses horários representa 15 minutos antes das 3 horas? Isso mesmo, 14 horas e 45 minutos. Então, o Ricardo chegou adiantado lá para o encontro deles. E a Valentina chegou no horário, que era às 15 horas. Observem lá, no relógio analógico, a Valentina chegou 15 horas. Pontual ela foi. Então, a Valentina foi pontual, a Júlia chegou atrasada e o Ricardo chegou adiantado. Observaram todas essas questões? Então, olha lá. A Júlia chegou 15 minutos atrasada, o Ricardo chegou 15 minutos antes e Valentina chegou no horário. Observando essas pistas, certo? A gente conseguiu desvendar esse problema, desvendar esse desafio dos horários das crianças lá no parque, ok? Então, estudantes, vamos para o nosso quiz. Observem e respondam bem rápido aqui para mim. Um dia tem, letra A, 12 horas, B, 24 horas ou C, 30 horas? Atenção, atenção, estudantes, letra A, B, um dia tem 24 horas. Segundo quiz, uma hora equivale a, letra A, 15 minutos, B, 30 minutos ou C, 60 minutos? Uma hora equivale a, atenção, letra C, 60 minutos. Uma hora equivale a 60 minutos. Último quiz. O ponteiro menor do relógio indica, letra A, horas, B, minutos ou C, segundos? Atenção, atenção, o ponteiro menor, olha lá, letra A, ele indica as horas. Muito bem. E olha lá, crianças, hoje nós aprendemos, relembramos muitas situações relacionadas à medida de tempo. Relógios analógicos, relógios digitais, fizemos todas essas comparações, certo? E a dica para a nossa próxima aula, um cofrinho, uma cédula, o que será que vem por aí? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!